justiça, outrora perdida. Some a pergunta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Estas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, passando o nosso tempo vivendo de forma piedosa e digna. Isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador. Bem, aqui nós vemos o apóstolo Paulo instruindo o seu discípulo Timóteo, como ele deve proceder, como ele deve agir diante da sociedade e diante das causas políticas. Como ele deve proceder diante das autoridades. A sociedade daquela época era regida pelos reis e pelos imperadores. Hoje, nós vivemos numa democracia onde nós elegemos aqueles que vão nos representar. A pergunta que não quer calar é: o cristão deve se envolver na política? O cristão deve militar causas políticas? Se nós analisarmos à luz da Bíblia, de forma fria, não há nada na palavra de Deus que nos impeça. Mas eu tomo as palavras também do apóstolo Paulo que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Eu acredito que é lícito quando alguém deseja e tem aspirações, mas convém a nós cristãos envolvermos e militarmos essas causas. Se nós analisarmos a história, veremos que todas as vezes que a igreja quis se envolver e se misturou, ela perdeu a sua missão. Ela se vendeu, ela se doou de forma gratuita e perdeu a sua sensibilidade e ela perdeu a sua vocação. Eu acredito que nós cristãos podemos fazer muito mais sendo uma voz profética para essa sociedade, sendo oposição nessa sociedade, do que, na verdade, envolvidos dentro das causas políticas. Se alguém quer fazer, não peca, mas eu acredito que o melhor seria que nós fizéssemos a nossa missão acontecer independente das causas políticas, porque todas as vezes que nós nos envolvemos, a história comprova isso. E eu pergunto para você, compensa? Quantas vezes muitas denominações se envolveram e perderam a sensibilidade da unção, a sensibilidade do Espírito? Quantas igrejas foram divididas? Quantos irmãos foram decepcionados por causa das misturas e por causa das negociatas políticas? A história nos comprova, os exemplos estão aí. Se nós queremos de fato ser igreja, eu penso que o melhor seria que nós não estivéssemos envolvidos nas campanhas, não estivéssemos envolvidos com aquilo que a política propõe. Podemos ajudar os pobres, podemos fazer coisas, podemos fazer causas nobres, podemos movimentar a sociedade apenas usando aquilo que Deus nos dá. Deus pode mover muito mais pela igreja do que envolvidos com a política. Pense nisso, analise isso. Analise como Deus está olhando para todos os fatores quando nós estamos, às vezes, nos dando de forma gratuita, quando nós estamos misturados, negociando. Nós vemos que muitos irmãos se perdem ao longo do caminho. E também algumas pessoas me procuram e perguntam o que eu acho dos pastores que se envolvem nas causas políticas. Eu penso que cada irmão é livre para fazer aquilo que acha, mesmo porque, como disse logo atrás, não vejo na Bíblia nada que nos impeça. Mas eu penso que os pastores não deveriam largar seus ministérios, o cajado, nem à frente de suas igrejas para militar causas políticas e nem assumirem cargos públicos. Nós temos missão maior,
nós temos uma missão muito mais elevada. O apóstolo Paulo diz que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não vejo nenhum motivo para deixar as causas ministeriais pelas causas políticas. Então, minha palavra é: acredito que é melhor que nós não nos envolvamos e não tenhamos nenhuma aspiração por isso. Devemos cumprir as palavras de Jesus, de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, porque há muito para se fazer. E eu vejo que a maioria dos irmãos que se envolveram com a política se perderam ao longo do caminho e não mais voltaram para o projeto nem o propósito de Deus. Se algum irmão quer fazer, não peca, mas eu recomendo que o melhor é que se abstenha para que possamos cumprir de fato o projeto do Senhor Jesus para o sermos igreja. É isso que eu penso e acredito que assim podemos fazer uma sociedade muito melhor.